Amém, amados? Eu quero falar nesta noite de 3 coisas que aconteceu na vida de Jesus. Eu quero aqui falar dessas 3 coisas maravilhosas que houve na vida de Jesus, e eu tenho certeza que isso também vai estar sobre nossas vidas. 3 coisas que Jesus recebeu antes de começar o seu ministério. Repita comigo o tema dessa mensagem: 3 coisas que Jesus recebeu antes de começar o seu ministério. Amém, amados? Eu quero ler esse texto aqui, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. O Evangelho de Mateus 3,16. Amém? Eu quero ler Mateus 3, versículo 16, que diz assim: hoje não vai haver cultinho, porque só tem uma criança, amém? Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus, e uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Coloca a mão no coração e diga: obrigado, Jesus, por esta palavra. Fala comigo nesta noite. Amém. Amados, então nós temos aqui nesse texto, quando Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele foi dar o seu testemunho público de fé através do batismo nas águas. E dali iniciou-se o ministério de Jesus, quando ele deu o seu testemunho público de fé. Mas teve 3 coisas dentro desse texto fundamentais para nós aprendermos que quando nós também começamos a nossa vida com Cristo, a partir do batismo nas águas, assim como teve 3 pontos, 3 coisas principais que aconteceu no dia do batismo de Jesus, isso também serve para nós, amém, amados? Isso serve para nós. Então, Mateus 3,16, ele fala aqui do que aconteceu. Então, foram 3 coisas que impactaram o ministério de Jesus. Eu quero falar dessas 3 coisas e que impactaram o ministério de Jesus, e também pode impactar também a sua vida, a sua vida ministerial, a sua vida conjugal, a sua vida financeira. Deus pode abençoar o seu lar, a sua casa, por causa disso que aconteceu aqui com Jesus, e também nós precisamos aprender que deve acontecer conosco. Eu creio que essas verdades, irmãos, vão te capacitar a você ser bem sucedido, né, na trajetória de vida cristã, como um discípulo de Deus. Eu quero então usar aqui a vida, né, e o ministério de Jesus como exemplo para nós hoje. O que capacitou Jesus a cumprir o chamado dele, irmão? O que deu força para Jesus ele cumprir
cumprir aquilo que Deus propôs para ele? O que vai também nos ajudar a nos capacitar a cumprir o nosso chamado? Para que você foi chamado? Para que você nasceu? Para que Deus te formou, te criou? Então nós precisamos ter isso no nosso coração. Deus tem um propósito na nossa vida. Então, o que Jesus fez para ser bem-sucedido? O que ele teve que fazer? Então nós temos que aprender e apropriar daquilo, que o nosso Deus liberou para nós, porque Ele liberou algo maravilhoso nesses textos aqui para Jesus, e Ele também liberou para nós, amado. Então nós vemos aqui 3 coisas relatadas nesse texto de Mateus, que nós acabamos de ler. Eu acredito que aqui há 3 coisas fundamentais na vida de um líder, na vida de uma pessoa que quer servir a Deus, na vida de um homem, uma mãe que quer liderar sua casa, os seus filhos, um homem que quer trabalhar, um homem que quer, como eu posso dizer, entender os propósitos na sua profissão, no seu trabalho. Então, eu quero dizer essas 3 coisas que são chave para este ministério, E são coisas prazerosas, porque para a cabeça de pessoas, prazer não combinam, pensam que para ser de Deus tem que ser sofrido, angustioso. Prazer não combina. O evangelho é sofrimento. O evangelho a gente tem que carregar a cruz. O evangelho você tem que pagar um preço. Irmão, você servir a Deus é prazeroso, é alegria. Você vai ter que carregar a cruz, mas você vai ter que carregar, porque o Espírito Santo te ajuda, porque até ali aquele homem chamado Cirineu ajudou a Jesus carregar a cruz dele. E nós vemos que assim como Cirineu carregou a cruz de Jesus, o Espírito Santo vai nos ajudar a carregar a nossa. Amém, amados? Então eu quero declarar aqui que a primeira coisa que diz nesse texto, lá em Mateus 3,16, olha só: assim que Jesus foi batizado, logo saiu da água, e depois que aconteceu que ele saiu da água, irmão, nesse instante o céu se abriu. Aleluia. Eu quero dizer que a primeira coisa que aconteceu quando Jesus deu a sua posição de fé, o céu se abriu para ele. Você sabe por que muitas vezes as pessoas, o céu está fechado para ele? Porque eles não dão uma posição de fé. Não dá, não se coloca diante do Senhor, dando um passo de fé. Se até Jesus teve que fazer isso para o céu se abrir, quanto mais eu e você, irmãos. Então nós vemos nesse texto aqui, olha só, por isso, eu desconfio, de pessoas, que falam que tem as portas abertas, mas não querem fazer um compromisso com Deus. Porque primeiro a gente dá o passo de fé, aí os céus se abrem. E nesse texto aqui, ter céus abertos sobre a nossa vida, é a coisa mais importante, irmãos. Pois significa que você vai orar e vai ter resposta das suas orações. Ter céus abertos para você é ter o céu, é ter a oração respondida. E nós vemos aqui que lá no Velho Testamento nós temos, o Velho Testamento como uma sombra do Novo Testamento. E nós vemos o exemplo de Jacó. Jacó era uma sombra também. E na vida de Jesus nós vemos a realidade. Jacó vivia a sombra e Jesus mostra a realidade. Eu quero ler esse texto aqui
de Gênesis 28, 12, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Por que que eu falo que Jacó era somente, o que ele vivia ali, era somente para nos ensinar a ver o que lá na frente ia acontecer na vida de Jesus. E olha só, Gênesis 28, 12. Então, diz assim: e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que está deitada, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, que farei tornar a essa terra, porque não a deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Quando Jacó viu que o ministério dele, que a vida dele ia para frente, foi quando ele lutou com o anjo lá no vale do Jaboque, e esse anjo era o próprio Deus, chama-se teofania, que é a aparição de Jesus, a aparição de Deus como anjo. E ali Jacó, ele teve um encontro com Deus, mas antes de ele ter um encontro com Deus, de ele ir, entrar no propósito de Deus, ele teve esse sonho. Ele sonhou com escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Amém, amado? Os anjos de Deus, o céu teve que se abrir para que os anjos viessem subir e descer por aquela escada. Aleluia. Amados, nós vemos aqui isso acontecendo na vida de Jacó. E eu quero dizer aos irmãos que eu declaro essa palavra também, assim como aconteceu na vida de Jacó, que possa acontecer na sua casa também, que possa acontecer no seu trabalho, que possa acontecer onde você estiver, onde você estiver lá na sua casa orando, vai ter uma escada onde os anjos vão subir com a sua oração e descer com as respostas. Amados, nós precisamos aprender que quando nós oramos, os céus precisam estar abertos. As histórias dos homens de Deus é história de orações respondidas. Você pode pegar lá, Elias orava quando o céu estava fechado, descia chuva. Nós vínhamos aqui no carro e eu vi essa semana, no YouTube, um caminhoneiro chorando, vendo o caminhão dele pegando fogo, e ele chorava, e falava: é meu instrumento de trabalho. E ele orava e fala: Senhor, eu confio no Senhor, não deixe a carga desse caminhão pegar fogo, me ajude aqui, mande chuva. Irmãos, e tinha um homem filmando ele lá, passando gente para tudo, e aquele calor, e ele orando, e de repente, do nada, uma chuva veio e apagou o fogo do caminhão. Vai lá, está no YouTube. Aconteceu agora recentemente. Amados, nós precisamos ter a fé desse caminhoneiro, de ver o céu se abrindo e derramando aquilo que a gente precisa. Amados, eu posso dizer que nós temos na Bíblia, e temos vários testemunhos de homens de fé, de oração, que tiveram as respostas de Deus.
Então nós vemos aqui exemplo na vida de Jesus, sobre os céus abertos para Jesus, confirmando aquilo que Deus abriu os céus ali, e no versículo 16, quando ele foi batizado, no mesmo instante o céu se abriu para Jesus. Olha lá em Mateus 14, 19, como os céus estavam abertos para Jesus. Mateus 14, 19, diz assim: e tendo mandado, eu vou ler junto aqui com os irmãos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e ergueu os olhos para onde, irmãos? Ergueu os olhos para os céus, e os abençoou, e partindo os pão, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Jesus olhou para o céu, porque ele sabia que o céu estava aberto para ele. Quando você estiver precisando de uma necessidade, você estiver precisando de algo, olhe para o céu com fé, porque o céu está aberto para aquele que tem propósito com Deus. Amados, nós precisamos crer que o céu está aberto para nós, porque abriu para Jesus, e também está aberto para nós, está aberto para você. Então eu quero dizer aqui, outro texto aqui, de Marcos capítulo 7, no versículo 32, Marcos 7, 32 e 34, Jesus, ele não tinha problema de pedir nada para o Pai, e nem você deve ter problema de pedir algo para o Pai. Você precisa entender que Deus já abriu os céus para você, Deus já abriu os céus para nós. Então Marcos, no 32 diz assim: trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogando-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhes na língua, e levando os olhos, aonde, irmãos? Jesus, depois que fez isso, levou os olhos aos céus, e suspirou, e disse: Efatá, isto é, abra-te. Aleluia. E o que aconteceu? No 35, e logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Sabe por que isso aconteceu? Porque Jesus, os céus estavam abertos para você, irmãos. Presta atenção aqui. Você sabe que uma maneira, que eu já falei isso e falo de novo, de Deus disciplinar o seu filho e trazer ele de volta, é fechando os céus para ele. Ele ora e não acontece nada. Ele pede e não recebe. Mas quando ele vê incapacitado, ele se vê que ele precisa de Deus, que ele sabe que ele é amado de Deus, que ele precisa de ajuda de Deus, e ele reconhece que ele é falho, e ele sabe que somente Deus pode abrir as portas para ele. Aí ele olha para os céus, aí o céu se abre para ele, amém, amado? Então nós vemos aqui, acontecendo também, lá em João 11, no versículo 40, Jesus, ele tinha um amigo, uma família lá em Betânia, e essa família estava passando por um grande sofrimento, e nós vemos aqui no versículo 40, que diz assim, 11:40, disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Porque Lázaro estava morto, as irmãs de Lázaro chorando, a multidão ali chorando, mas Jesus falou e disse, no 41, tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para onde? Para cima, amém, amado? Jesus, levantando seus olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido, aleluia.
aí no 42, e eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. No 43, até o 45, vamos ler. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-vos ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Sabe por que eles creram em Jesus, irmãos? Porque Jesus tinha os céus abertos para ele. Aleluia. Ele, antes de pedir para que aquele defunto viesse à vida, ele agradece, ele olha para o céu. Amado, coisas maravilhosas vai acontecer na sua vida quando o céu estiver aberto. Você precisa acreditar que os céus está aberto para você. Você precisa crer, porque estava aberto para Jesus, está aberto para você também, porque você está em Cristo, você é nova criatura. Você é filho amado. E nós vemos então, querido, isso acontecendo no ministério de Jesus. Os céus se abriram. Não foi só para Jesus, não. Pastor, mas para Jesus ele era filho de Deus. Mas aqui os céus se abriram também sobre os apóstolos. Um exemplo de Estevão, o apóstolo Estevão, nos mostra que para tempos de dificuldades e lutas e ameaças, nós precisamos ter os céus abertos. O povo queria matar o apóstolo Estevão, porque ele estava pregando as boas novas de Jesus. E o povo ali pregando, e ele não parava de pregar, porque ele tinha tido uma experiência com Cristo. Ele queria que aquele povo que estava cego, que estava conseguindo enxergar os céus abertos, e ele ali continuou pregando o evangelho. Mas o que fizeram? Apedrejaram, encurralaram Estevão. Estevão, quando estava naquela ali agonia, na morte, recebendo pedrada na cabeça, lutas espirituais na vida dele, o que ele viu, irmão? Ele viu o céu aberto. Vamos ler aqui Atos capítulo 7, no 54. Até o 58 eu quero ler. Atos 7, no 54. E diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rangiu os dentes contra ele. Contra quem? O apóstolo Estevão. Continua. O 54. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aonde, irmãos? Aos céus, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aleluia, aleluia. Aí no 57, mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Amados, nós vemos aqui Estevão sendo apedrejado, mas antes de ser apedrejado, mediante a luta que ele passava, ele viu os céus abertos, e ele viu Jesus à direita do Pai. Amado, quando você estiver passando por tribulação, você precisa ver os céus abertos sobre a sua vida, amém?
Você precisa entender que Deus está com você nessa luta. Deus está com você, te guardando, te ajudando, te mostrando que você é um vencedor. Aleluia, irmão. E nós temos aqui também, na vida de quem? O ter céus abertos, aponta também para a provisão. Aponta, quando você estiver em luta, os céus vai se abrir para a sua vida como abriu para Estevão. E nós vamos ver aqui também, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não for dado, irmãos. Você não pode receber nada, se do céu não for dado. Olha o que diz lá, Deuteronômio 28, 12. 28, 12 de Deuteronômio diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Aleluia. Sabe qual que é o melhor tesouro que a gente tem? Os céus abertos, irmão. Se você tem um céus aberto para você, você não tem falta de nada. Porque o céu é o nosso tesouro. Por isso que diz, aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Se o seu coração estiver na terra, vai estar o teu tesouro aqui na terra. Mas se o seu tesouro estiver no céu, lá estará o teu coração. E diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Vai ser no tempo certo. E para abençoar a tua obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. Aleluia. Você sabe qual era um dos principais sinais da aprovação de Deus na velha aliança, irmãos? Lá no Antigo Testamento, o maior sinal quando uma pessoa o rei estava indo bem, os céus liberavam chuva sobre o povo. Havia chuva, porque naquela época, aquele povo de Israel, era no deserto que eles viviam, e eles dependiam 100% do plantio. Então, se não chovesse, não havia plantio. Mesmo assim, nós moramos numa cidade aqui que tem muitas fazendas. Plantam milho, plantam café, plantam muitas... Tem muitas fazendas ao redor de Três Corações. Eu mesmo lá moro do lado de fazendeiro. Estamos lá evangelizando alguns deles. E, irmãos, a bênção ocorre na vida dos fazendeiros, das pessoas que dependem do plantio, quando há chuva, amém, amados? Quando há chuva, então, no Antigo Testamento, quando os céus liberavam a chuva, então é porque eles estavam bem com Deus. Agora, o contrário também era verdadeiro. Quando Deus queria punir um rei perverso, né? Um exemplo, o rei Acabe, né? Que acabou casando com uma mulher e ela adorava outros deuses. O que aconteceu na vida de Acabe? O Senhor enviou um profeta ali, o céu se fechou no reinado de Acabe. Então houve uma grande fome em Israel por causa de uma desobediência daquele rei. O Senhor então fechava os céus e não descia uma gota de água. A Bíblia conta essa triste história deste rei, né? Que durante o seu reinado sofreu uma seca de tempos, 3 anos e meio de chuvas. 3 anos e meio sem chover, irmãos. Por isso nasceu, né, aquela letra da música, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É sobre o profeta lá vendo que ia chover, que Deus ia mandar chuva, porque Deus estava trabalhando na vida do povo. Então, ter céus abertos aponta para também, irmãos amados, uma palavra fresca de Deus. Amém? Então, quando a gente está desobedecendo a palavra de Deus, quando a gente não está fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, não porque Deus, você vai deixar de ser salvo porque você desobedecer a Deus, mas as portas
vão se fechar, a chuva não vai vir, e quando não há chuva não há prosperidade, e quando não há chuva não há alegria, e quando não há chuva não há cuidado. Por quê? Porque Deus disciplina o filho que ama, amém? E uma maneira de Deus trazer o filho de volta, para olhar para os céus e ver os céus abertos, é disciplinando ele e muitas das vezes fechando as portas para ele. E ter céus abertos também aponta para uma palavra fresca. Você sabe que os lugares mais castigados no nosso Brasil é os lugares que chove menos. A Neuza lá, quando lá é muito difícil chover, na onde que os irmãos dela moram, porque lá é um cerrado, é no norte de Minas. O norte de Minas, irmão, você quer ver, você fala que o sul de Minas tem gente pobre, mas no norte de Minas só misericórdia. Lá é muito difícil, é como um sertão mesmo, e também tem um sertão do Agreste mesmo, que eu nem conheço, mas nós temos igreja, inclusive numa cidade chamada Glória, lá no sertão mesmo do Nordeste. Nós temos igreja missionária unida lá, e é muito difícil esses lugares, porque não chove, não tem como você produzir. Mas eu quero dizer, irmãos, que, olha, eu quero dar uma palavra aqui, que a chuva é sinal de bênção de Deus. A chuva é sinal de céus abertos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Olha o que diz lá em Êxodo capítulo 16, no versículo 4. E tanto como a chuva, e também a chuva de Deus é importante, e a palavra de Deus também, ela é importante quando o céu se abre. Êxodo 16, 4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover, olha só, do céu o quê? Pão, e o povo sairá e colherá diariamente porção para cada dia, para que eu ponha à prova que se anda na minha lei ou não. Então Deus, quando a gente está desobedecendo a Deus, os céus da porta da palavra se fecham. A gente não consegue entender a palavra de Deus. A palavra de Deus parece que não cai na terra do nosso coração. Mas quando você obedece a Deus, o maná, a palavra, cai como chuva sobre a sua vida, aleluia. Você consegue entender a palavra de Deus. Você começa a ouvir uma pregação, o Espírito de Deus começa a falar com você. Você começa a ler um texto, parece que o texto salta da Bíblia, começa a entrar na sua vida. Sabe por quê? Porque a chuva desceu sobre a sua vida e a palavra do Senhor está sendo derramada. Amados, nós vemos também que lá em João 6, 31 e 32 diz assim, João 6, 31 e 32, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aleluia, irmãos. Sabe quem te dá uma palavra de entendimento quando você não está entendendo muitas coisas na sua vida? É Deus que te dá a revelação. É Deus que te abre a mente. Se não vier do céu, você não pode fazer nada. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes o ser humano sofre porque não tem o maná descendo do céu como chuva. Os céus estão fechados. A maneira como Deus alimenta o seu povo, alimentava o seu povo lá no deserto antes, era com maná. João chama esse maná de pão do céu. E cada manhã caía,
a pessoa ao acordar caía o maná. Saiba que o Senhor, irmãos, já abriu os céus e já liberou uma porção de palavra para você todo dia. A palavra será liberada com frescor na sua vida. Quando os céus estão abertos, seu coração já vai estar pronto para receber, porque a palavra já vai descer, amém? A cada dia, é promessa de Deus. Então ter céus abertos significa ter graça sobre você. Graça é favor, mesmo você não merecendo, mesmo você fala, nossa, eu não acredito, isso veio sobre a minha vida, eu não merecia mesmo, mas Deus vai te dar por causa do amor dele, por causa da graça dele, Deus vai te dar. Olha o que diz lá em Gênesis 27, 28, Deus te dê orvalho do céu. Orvalho é chuva, irmão, é gotas d'água. Deus te dê orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Quando você tem a palavra no seu coração, você é alimentado espiritualmente, você tem fartura no espírito, você tem mantimento no seu coração e na sua vida também, na sua casa, na sua família. Esses são os benefícios de ter céus abertos sobre a sua vida. Agora, eu quero correr aqui. Outra coisa, nós temos aqui mais 10 minutinhos aqui. Nós temos outra coisa que Jesus, nós falamos sobre o céu aberto. Aí Mateus 3,16, assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água, nesse instante se abriu o céu. E depois, o que aconteceu? E João viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus. Amado, João viu o Espírito de Deus. Amado, o Espírito de Deus é o selo de Deus sobre nós. Tudo que é original, tudo que tem valor, tem um selo. E nós chamamos esse selo de garantia. O selo é a garantia. Você sabe por que você já tem o céu aberto? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre você, irmão. Quando o céu se abriu para Jesus, o Espírito de Deus veio sobre Jesus como pomba. Amado, o Espírito de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós também recebemos, porque Jesus falou, eu vou para o céu, mas vos deixarei o Consolador, amém? E o Consolador é o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. A partir do momento que você entregou a sua vida, você tomou uma posição de fé, você desceu as águas, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. João viu descer na vida de Jesus. Se ele viu descer na vida de Jesus, é porque você também tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, amado? Então, quando eu trabalhava no correio, eu era carteiro. E a validade de uma carta era o selo. E você sabia que, eu não sei hoje como funciona, mas na minha época que eu era carteiro, tinha carta que era para o interior de São Paulo, que tinha que ter um selo, e aquele selo, ele só podia valer 10, 20 centavos. Mas se você quisesse enviar um selo, enviar uma carta, aliás, para a Bahia, você tinha que ter um selo que valia R$1. E se você quisesse enviar uma carta lá para o exterior, para o Japão, para os Estados Unidos, o selo tinha que ter outro valor. Então, quanto mais valoroso era o selo, mais longe a carta era enviada. Eu quero dizer a você que nós, amados, somos a carta viva de Deus, amém? A mensagem de Deus está dentro de você, mas essa mensagem só chega se você tiver o selo do Espírito Santo de Deus. Quanto mais você estiver próximo do Espírito, mais adorando o Espírito Santo, mais ligado com Ele, mais a mensagem que você tem de você vai fluir, vai para mais longe, vai alcançar mais pessoas, aleluia? Então nós precisamos saber que nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas.
É uma das coisas fundamentais que Jesus precisou no ministério dele, precisou na vida dele. Ter os céus abertos para receber as orações, mas também o Espírito Santo para fortalecer ele, porque quando ele foi para o deserto, o Espírito Santo foi com ele. Amém, irmãos? Então, é tão ruim quando aquele crente, que ele não sabe o que fazer quando ele está desesperado num deserto. É tão ruim. Isso é falta do Espírito Santo. É falta de buscar, porque se você tem o Espírito Santo de Deus, ele te mostra tudo que você tem que fazer. Ele te ajuda em cada detalhe. Olha só, amado, o Espírito Santo é o selo de Deus sobre nós. Tudo que é original, tudo que tem valor, ele tem um selo. Então, Lucas 24, 49, olha a promessa dele: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de todo o poder. Então, nós precisamos do revestimento. Olha lá, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, os apóstolos foram revestidos do poder. E eu tenho certeza, se você buscar o revestimento do Espírito Santo, ele também virá sobre a sua vida, porque já foi liberado pelo Pai. Aleluia! Já foi liberado, já está liberado. Por isso que nós precisamos, para que o Espírito de Deus, para nós não basta como igreja, ter uma obra boa, uma boa organização na obra, não adianta ter uma estrutura sólida, não adianta ter uma equipe grande de liderança, precisa haver o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, amado? Podemos ter uma grande equipe, mas sem poder é lata vazia. É lata vazia. Você precisa do poder do Espírito Santo de Deus para que as coisas venham fluir na sua vida, no nome de Jesus. Então, olha, um exemplo de revestimento de poder aqui em Mateus 17, 15 e 16. Sair para fazer a obra de Deus no braço humano, irmão, é lutar no erro e não ter resultado nenhum. Mateus 17, 15, 16 diz assim: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, aliás, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Amado, nós vemos aqui um exemplo de Pedro. Pedro, quando ele era um discípulo de Jesus, quando ele não entendia o poder que ele tinha, olha o que diz este homem: apresentei o meu filho aos teus discípulos, eles não fizeram nada, não conseguiram fazer nada. Por quê? Porque aqueles discípulos saíram na força deles. Mas observe o que aconteceu com esses discípulos depois que eles receberam o poder do Espírito Santo. Lá em Atos, capítulo 5, no versículo 15. Atos 5, 15. Diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E eles eram curados somente pela sombra de Pedro. Antes Pedro era um discípulo que foi lá e não conseguiu expulsar demônio, mas depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, até a sombra dos discípulos curava os enfermos. Olha quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém, amados? Para que haja resultado, para que a obra do Senhor venha a acontecer
no nome de Jesus. Aí a terceira coisa para encerrar, o texto diz: primeiro, que os céus estavam abertos. Segundo, que o Espírito Santo estava sobre Jesus. E em terceiro, que Jesus, uma voz veio mansa e suave e diz: este é meu filho amado, do qual eu tenho prazer. Aleluia, irmãos. Você é filho amado de Deus. Os céus já estão abertos. O Espírito Santo está sobre você, porque você é filho amado de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Então, a terceira chave para uma vida abundante, uma vida de prazer, é ouvir a voz de Deus e saber que Ele já disse que nós somos amados, que nós somos privilegiados. Lembre-se, Jesus estava começando o seu ministério, e nós não podemos perder isso de vista. Ele ouviu essa voz, dizendo, uma voz que dizia que ele era amado do Pai. Jesus ouviu a voz neste dia, e depois que Jesus ouviu que ele era amado, Jesus completou o seu ministério e foi até o fim na cruz e disse: está consumado, porque ele sabia que ele era amado de Deus. Amado, eu quero dizer, para nós completarmos a nossa obra, o inimigo vai se levantar contra e vai usar vozes também para nos atacar. Assim como eu estou te dizendo que você é muito amado, amanhã o diabo vai dizer que você não vale nada, vai dizer que você não presta, vai dizer que você é um derrotado. Agora você tem que ouvir a voz de quem? Do inimigo ou a voz de Deus? Qual é a voz que você tem ouvido aí ultimamente? Olha, meu querido, o diabo, ele é um imitador fajuto. Ele também fala, ele usa as pessoas, mas é diferente de Deus Pai. O diabo, ele quer falar questionando, por isso ele sempre faz pergunta. Ele começa, você lembra lá quando Jesus estava lá no deserto? Ele chega em Jesus, falando: olha, se tu és filho de Deus, pula desse penhasco. Deus já tinha falado que ele era filho. Está vendo como o diabo é sutil? Ali já tinha ouvido uma voz que ele era filho. Aí o diabo veio falar: se tu realmente é filho de Deus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado de não ficar ouvindo a voz do diabo. Adão, tanto como Adão ou Jesus, eles ouviram a voz de Deus e também eles escutaram o diabo falar também da parte dele. Agora, Adão deixou ser enganado pela serpente, que o diabo usou a serpente, mas Jesus não. Jesus não, ele não deu ouvido à voz da serpente. Por quê? Porque ele tinha convicção que ele era amado de Deus, que ele era filho de Deus, não precisava de provar nada para o diabo. Então, quando Jesus é levado para o deserto, ele foi tentado, o diabo atacou ele. O diabo questionou Jesus durante todo o seu ministério. O diabo ficou questionando Jesus, e o diabo vai questionar também você, tem horas. Mas você tem que dar voz a quem? Você tem que dar voz ao inimigo? Ou você tem que dar voz ao Espírito Santo de Deus? Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, 10. O que diz Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo,
porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo vai querer derrubar as pessoas todos os dias, falando no ouvido delas, irmão. Está escrito aqui, mas ele já foi vencido, ele já foi derrotado, porque o texto está dizendo aqui: ouvi uma grande voz, da onde? Do céu, que dizia: é chegada a salvação, a força, o reino de Deus, porque o acusador dos nossos irmãos, ele foi derrubado, e aquele que acusava todos os dias foi derrubado. Portanto, irmão, quem é maior aqui? Qual é a voz que é maior aqui, irmãos? A voz do nosso Senhor ou a voz do diabo? A voz de Deus, a voz do nosso Senhor e Salvador. Jesus não acreditou na voz do diabo, porque ele tinha uma voz superior dentro dele. E essa voz dizia a todo momento: você é meu filho amado. Irmão, toda vez que o diabo atacar, dizendo que você não vai conseguir, você fala assim: eu sou filho amado, eu vou conseguir. Toda vez que o inimigo vier com uma ladainha para o seu lado, você fala assim: eu sou filho amado, vai dar tudo certo, já deu tudo certo, porque eu sou filho amado de Deus. Aí você vai ver os céus abertos, porque Deus é verdadeiro. Que seja todo homem mentiroso, mas que Deus seja verdadeiro, porque Ele é a verdade. Amém, amados? Aleluia. Eu quero encerrar aqui, porque Jesus, Ele ouviu muitas das vezes o inimigo atacando com as vozes. Na onde? Quando o povo chegou, a multidão falou para Ele: crucificam, crucificam. Ele ouviu a voz dos fariseus dizendo: Beelzebu, quer dizer filho de Satanás. Ali as pessoas usadas pelo diabo atacavam a Jesus todo momento. E os escribas e saduceus falavam: ele blasfema, ele é comelão, ele é beberrão, ele tem demônios. Nós vemos aqui tantas vezes Jesus sendo atacado, e o diabo usando as pessoas para falarem de Jesus. Mas ele não ouviu nenhuma voz dessas. Ele não deu ouvido a nenhuma voz dessa. Ele permaneceu ouvindo a voz do Pai, que era: esse é meu filho amado, do qual eu tenho prazer. Aleluia. Então, amados, eu quero encerrar essa mensagem aqui, concluindo e explorando essa expressão: tenho todo o prazer. Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Deus tem um prazer de te dizer que você é amado dele. Aleluia. Deus tem um prazer. Jesus ouviu tudo isso antes de começar a sua vida ministerial. Ele começou sabendo que era amado de Deus e que Deus Pai estava feliz com ele, mesmo antes de ele não fazer nada. O Pai já estava feliz com ele. Irmão, não tente fazer nada para agradar a Deus, porque Deus já está feliz sem você fazer nada para Ele. Amém, amados? Deus já está feliz só de você entregar sua vida a Ele. Mas nós fazemos, não é para deixar Deus feliz, é porque nós também queremos corresponder com este amor. Aleluia. Ele me ama, então como eu também amo Ele, eu vou obedecer, eu vou fazer, no nome de Jesus. Coloque-se em pé. Quando você sabe que Deus está feliz com você, você sempre vai reproduzir mais isso. Você vai reproduzir com leveza. É isso que o apóstolo Paulo entendeu, irmãos. Ele trabalhou mais do que os demais, a Bíblia diz. Sabe por que ele trabalhou mais que os demais? Porque ele entendeu que ele era muito amado. Quanto mais amado você se encontra com Deus, mais você faz para Ele, mesmo
E não é o que você faz, é o que Ele já fez, no nome de Jesus. Então, 3 coisas: os céus estão abertos sobre nós, o Espírito Santo é que nos capacita, e nós somos filhos amados, e o Pai está feliz conosco, amém? No nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela vida desses irmãos, quero agradecer, meu Deus amado, porque eu preciso entender que para que os céus possam estar abertos para mim, eu preciso deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no meu coração. Eu preciso compreender, meu Deus amado, que a chuva virá no momento dela, as portas sempre estarão abertas, porque o Senhor me ama, porque o Senhor é o que me ajuda, porque é o Senhor que me conforta, porque é o Senhor que me liberta, porque é o Senhor que me dá força, porque é o Senhor que me restaura, porque é o Senhor que me ajuda. Pai amado, ajuda os teus filhos que estão aqui nesta noite, faça com que eles entendam que eles são amados do Pai, que eles são pessoas queridas, meu Deus, ó Senhor, tudo essas portas que estão fechadas, a partir de hoje será aberta, porque os nossos olhos se abriram pela palavra do Senhor, a palavra do Senhor que revela, a palavra do Senhor que abre, meu Deus, a janela dos nossos olhos, como o apóstolo Paulo, que estava perseguindo os cristãos, mas os olhos deles foram abertos, e uma voz do céu brilhou sobre ele, uma luz brilhou sobre ele, e houve revelação de Deus, e a vida do teu filho mudou, que a vida dos teus filhos possa ser mudada a cada dia, em o nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, amados, aleluia. Eu encerro então essa palavra. Erga suas mãos, receba a bênção do Senhor, que a gloriosa palavra de Cristo Jesus, e que a bênção do Pai Celestial, e que o nosso Espírito Santo Consolador abra os céus, que os céus estejam sempre abertos, para que o poder do Espírito do Senhor, para que a voz doce de Jesus venha sobre nós, porque nós somos amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os irmãos digam amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que ouviu essa live, no nome de Jesus. Irmão, nós